O Salmo 84, nos versículos de 4 a 7, nos diz assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um ao tabernáculo, diante de Deus em Sião. Eu quero falar com vocês sobre felicidade. O que é felicidade? O estado de satisfação, de prosperidade, estado de alegria. Quem não quer ser feliz? Até criam-se mitos a respeito da felicidade. Tesouro no arco-íris, vocês já devem ter ouvido a história do tesouro encontrado no arco-íris como fonte de felicidade. Ou então, serei feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz quando eu comprar o carro que eu gostaria de comprar, um carro do ano, um carro bom, quando eu tiver a minha empresa, quando eu tiver liberdade, não é? Quantos jovens pensam, vou ser feliz no dia que eu casar e conseguir me livrar da casa dos meus pais. Ou então o inverso, não é? Os casados dizendo, eu vou ser feliz no dia que eu conseguir me libertar da minha esposa ou do meu marido. Mas a experiência mostra que não é assim. Quando as pessoas atingem aquilo que desejam, elas alcançam aquilo que desejam, acabam não encontrando a felicidade, como alguém que realmente corre atrás do arco-íris e não encontra o tesouro que sempre imaginou que ali estivesse. Ao encontrarem ou conseguirem aquilo que tanto desejavam, viram que a felicidade não está naquilo. Não é? Aquilo pode dar um momento de alegria, alguns instantes, alguns dias até, mas não é a plena felicidade. Psicólogos da Escócia, em conjunto com psicólogos da Austrália, eles concluíram que a genética humana, ou seja, aquilo que você herda, é responsável por 50% da sua felicidade. E os outros 50% vêm das condições externas, daquilo que acontece na sua vida, daquilo que você tem ou deixa de ter, problemas ou benefícios. A vida é feita de rosas? Não. Às vezes vem espinhos, e dos grandes, junto com as rosas da nossa vida. Vivemos só nos montes? Não, não. Nós passamos por vales e às vezes profundos vales. Sempre saciamos a sede com abundância? Não. Às vezes vem a escassez e você precisa saciar sua sede em gotas. Enfim, motivos para chorar todos têm. Mas será que os motivos que nós temos para chorar e lamentar são suficientes para nos fazerem felizes? Homens de Deus passaram por grandes dificuldades. Jó, por exemplo, diz: os meus amigos zombam de mim e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Davi diz: estou cansado do meu gemido. Olha a situação que ele chega. Estou cansado do meu gemido. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Poderíamos citar Paulo, Pedro e tantos outros. Mas o que fazer? É possível encontrar felicidade em meio às dificuldades? Agora a pergunta eu estou fazendo ao inverso. Será que as dificuldades
podem nos tornar infelizes, foi o que eu perguntei primeiro, e agora eu pergunto, será que nós podemos encontrar a felicidade em meio a tantas dificuldades que passamos? Alguns mais, outros menos? Qual o verdadeiro caminho para encontrar a felicidade? A Bíblia ensina caminho para a felicidade? Sim, não há dúvida que a Bíblia nos ensina o caminho para a felicidade. Em vários lugares encontramos a expressão bem-aventurado, indicando como uma pessoa pode alcançar a felicidade independentemente das circunstâncias que ela está vivendo. A felicidade não pode ser impedida pelos problemas que estão na nossa caminhada, mas sim o modo como você caminha essa trilha da felicidade. Nesse salmo nós vamos aprender um pouco disso, como deve ser a nossa caminhada, não em busca da felicidade, mas a nossa caminhada na felicidade, porque é para isso que Deus nos chama. Vemos o texto muito feliz, o versículo 4 diz muito felizes, porque esse é o significado da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém que é muito feliz, que é feliz em constância. Muito feliz ou bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ninguém morava no tabernáculo, é claro, nós sabemos disso. O tabernáculo, ele era um prédio, aliás, um prédio não, uma construção móvel, que ela abrigava a Arca da Aliança e os utensílios que posteriormente foram para o templo. Mas não era lugar de habitação, era lugar de sacrifício, era lugar de louvores, mas no próprio centro do tabernáculo as pessoas não entravam, era só os sacerdotes que entravam, e ainda mais profundamente no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote e ainda uma vez por ano. Ninguém, mas aqui o Salmo fala de habitar no tabernáculo. Claro que isso é uma expressão que indica a intimidade com Deus. É como dizer assim, esse é da casa. Não é assim que nós falamos? Como alguém tem uma intimidade dentro da nossa casa, conosco, esse cidadão é da casa, esse cara é da casa. Não é? É mais do que estar na igreja. É habitar com Deus, é ter experiência com Ele, é ter intimidade, é conhecê-lo. Intimidade requer tempo, oração, meditação na sua palavra e andar com Deus. É isso que traz intimidade. Você não pode ter uma intimidade com alguém que você não convive com ela. Como você vai ter intimidade com a sua esposa se você não convive com ela? Como você pode considerar um amigo íntimo se você não convive com ele? Intimidade requer tempo. Você tem tempo para Deus? Estamos falando de dias e em que tempo é o que nós temos de sobra? Quando você tem intimidade com Deus, você vai passar pelas lutas. Sim, vai passar. Mas vai verificar que em meio às lutas, Ele, o Senhor, é o socorro bem presente na hora da angústia. Você vai notar que Ele é o escudo e a fortaleza que a Bíblia conta. Porque você, com intimidade, conhece a palavra de Deus e conhece a pessoa de Deus. Você vai perceber que os milagres ainda acontecem nos dias de hoje e acontecem na sua vida. É nela, na sua vida, você vai ter experiência com os milagres de Deus. Você vai perceber que Deus nunca, nunca te abandona. Só andando com Deus é que podemos conhecê-lo de verdade. Quando conhecemos bem uma pessoa, você entende até os olhares dela. Você entende as reações dela. Você passa a conhecer o caráter dela, o comportamento dela. Assim é com o nosso relacionamento com Deus. Isso não muda. Com intimidade, nós conheceremos como Ele é. Quem tem intimidade com Deus vai louvá-lo continuamente. Como diz o texto, o versículo 4 que nós lemos. Habita e o louva continuamente. Intimidade é de extrema importância
na convivência com Deus e no caminho da felicidade. Mas isso não é tudo. Também precisamos caminhar, segundo o Salmo, buscando a força do Senhor. O versículo 5 diz que bem-aventurado, ou repito, muito feliz, é o homem cuja força está em ti, Senhor. Cuja força está em Deus. A tendência humana, a nossa tendência como seres humanos, é agir com os recursos que nós temos. Lutamos com aquilo que nós temos, com as nossas forças. Buscamos soluções nas nossas próprias forças ou nas forças dos outros, nos amigos, nos parentes, pai, alguém que pode nos ajudar. Mas a Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem. E é claro que não está falando daquela confiança do dia a dia, que você confia nas pessoas, mas em quem você deposita a sua confiança. Não é? Faz dele o seu braço forte, como diz o texto. Maldito é o que confia no homem e faz dele o seu braço forte, quer dizer, faz dele a sua força. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Veja a diferença. É preciso ter Deus como fonte da nossa força. É isso que o Salmo está indicando. Fonte. Paulo diz a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nossa força estará em Deus ao notarmos que nós não temos força. Me perdoem. Veja que você só poderá buscar as forças do Senhor quando perceber que você não as tem. Só buscamos força nele quando formos dependentes dele. Isso não acontece de um dia para o outro. A experiência com Deus vai mostrando o quanto ele é poderoso e o quanto nós não somos. O quanto nós somos fracos. E por isso que precisamos primeiro reconhecer nossa fraqueza. E depois confiar que ele é a fonte de toda a força verdadeira. Agora, muitas pessoas, quando reconhecem a sua fraqueza, a sua incapacidade, elas, ao invés de voltar-se para Deus, se revoltam contra si mesmo ou contra a situação a qual ela não pode agir, não pode resolver, não pode solucionar. Muitas pessoas se revoltam e caem em depressão. Quando, na verdade, a ausência de força deve nos levar à presença de Deus. Quando você não consegue resolver, nós vivemos dias onde coisas estão acontecendo fora do nosso controle. Não importa se você tenha dinheiro ou não tem dinheiro. Se você tem convênio médico ou não tem convênio médico. Se você tem um bom emprego ou não tem um bom emprego. Tem uma boa casa ou não tem uma boa casa. Não importa. Nós estamos vivendo numa época em que as coisas estão fora do nosso controle, seja você quem for. Mas quando nós buscamos em Deus a nossa força, nós poderemos ouvir aquilo que Deus disse ao seu filho: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou na fraqueza, como diz o texto, e eu estou aplicando à sua própria vida. Bom, então começamos a entender como é a nossa caminhada na felicidade. Intimidade com Deus e buscando nele forças para a nossa vida. Mas o Salmo também nos ensina que precisamos caminhar por lugares altos. O versículo 5 diz assim: bem-aventurado, olha, repetindo aqui, estamos trabalhando no Salmo nas bem-aventuranças que ele cita, bem-aventurado, muito feliz é o homem em cujo coração se encontram caminhos aplanados. A palavra que está aqui no original hebraico é caminhos elevados. Elevados. Caminhos altos. É isso que diz o texto exatamente. Muitos dos nossos problemas nascem da visão errada que temos da vida. Estabelecemos a nossa vida aqui nesse mundo e vivemos para esse mundo. Devemos ter no nosso coração que nós estamos num mundo de passagem. Porque quando você
coloca o seu conceito de vida nesse mundo, você vai construir a sua vida nesse mundo. Precisamos mudar de conceito de vida. E só depois teremos atitudes mudadas, de acordo com o conceito que nós temos no nosso coração. Por isso o texto diz: no seu coração, caminhos aplanados ou caminhos altos. Depois disso, teremos atitudes mudadas. Às vezes tentamos ser pessoas espirituais. Olha só, meus queridos, eu não sou contra oração, pelo contrário, diz que a intimidade com Deus é com oração. Às vezes nos debruçamos na palavra de Deus, e isso é importante, precisamos conhecer a palavra de Deus, ali é a fonte da nossa vida. É importante reuniões de oração, é importante vigílias, reuniões de estudo da palavra de Deus, escola bíblica, tudo é muito importante. Mas às vezes queremos ser pessoas espirituais, quando o nosso coração está aqui na terra. Nós queremos ser homens de Deus, mas ao mesmo tempo estabelecemos a nossa vida aqui na Terra. É claro que vivemos aqui na Terra, uma dúvida, e temos que viver, trabalhar e tocar a vida aqui, ensinar filhos, tudo faz parte. Mas o nosso coração precisa estar no lugar certo. Precisa estar no céu. Os nossos caminhos têm que ser trilhados lá no céu. Queremos uma vida celestial, mas construímos a vida como se nós fôssemos viver eternamente aqui na Terra. Quando nós mudarmos o nosso conceito interior, nós também mudaremos o exterior. Para sermos pessoas espirituais, nós precisamos ter um coração convicto de que nós somos peregrinos nessa terra. Ter interesse nas coisas da terra geram atitudes aqui na terra. Mude os seus interesses e as suas atitudes vão mudar. Mude os seus valores e você terá construído um tesouro no céu. Caminhos elevados no coração trarão atitudes elevadas. Lembrem dessas palavras. Pensem nas coisas que são do alto. É a Bíblia que diz. A nossa pátria está nos céus. É a Bíblia que nos diz isso. Não é? Lembram dessas passagens? Jesus mesmo disse: vós não sois desse mundo. Paulo também diz: a nossa pátria está nos céus. E Pedro completa a ideia, dizendo aos eleitos, que somos nós, peregrinos e forasteiros. Olha, peregrinos e forasteiros, é isso que somos. A estrada da felicidade passa pela elevação de vida. A estrada da felicidade passa para uma vida cujos pés estão na terra, mas o coração está no céu. Jesus em breve voltará. E quem tiver o seu coração nesse mundo, ficará nesse mundo. Mas aqueles que forem os cidadãos do céu, estarão prontos para estar com ele. Mas o Salmo ainda nos ensina mais. Nos ensina que nessa caminhada, na felicidade, nós precisamos caminhar por lugares fartos. Lugares fartos. O versículo 6 diz assim: o qual, falando de quem está nessa caminhada, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Vale de Baca, traduzido na minha Bíblia e algumas outras Bíblias como vale árido, ou como lugar árido, mas está ali vale de Baca. Passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Vale de Baca era um vale onde os peregrinos passavam quando vinham a Jerusalém. As pessoas passavam pelo vale de Baca. E Baca significa choro. Então, vale de Baca é vale do choro. Porque ali havia um bálsamo que soltava gotas, como lágrimas. E esse bálsamo que soltava essas gotas, essa resina aromática muito agradável,
parecia que estava chorando. E por isso ficou chamado o Vale do Choro. Mas também foi nesse vale que os hebreus, em arrependimento, depois de levar uma grande bronca de Deus, que está citada em Juízes capítulo 2, choraram ali. E chamaram aquele lugar de Boquim. Boquim, que também significa choro. Uma outra expressão aí de choro, como Baca. Boquim. Não é? Boquim. Vale do Choro, onde eles choraram e deram esse nome àquele vale. Era um lugar árido. Era um lugar árido que os peregrinos passavam e por isso construíam muitas cisternas para receber os peregrinos. Então, no inverno, aquelas cisternas enchiam de água, né? Tempo de chuva, né? O inverno em Israel, tempo de chuva, e as chuvas enchiam aqueles poços que foram cavados para abençoar os peregrinos que passavam, que vinham de longe e que precisavam de água. Então eles descansavam naquele lugar, um lugar de um aroma muito agradável, né, por causa daquele bálsamo, e eles então podiam tomar água ali naquelas cisternas. A água não era fresca, ali não havia um manancial, e não há um manancial naquele vale, não há corrente de água. A água armazenada, que não é a melhor água do mundo para se beber, não é? Não é como uma água fresca, não há dúvida alguma. Porém, é uma água que, no momento de necessidade, se torna muito importante para quem está viajando de longe, no calor, e ele passa por aquele lugar, tem água. Mas quando você se depara com aquilo que pode saciar sua sede, você pode ter dois tipos de reações. Você pode reclamar pela água que não é um manancial, ou você pode fazer daquela água um manancial, agradecer por ela que está ali para abençoar a sua vida. As dificuldades, elas passam na nossa vida, mas você precisa fazer dela um manancial. A dificuldade é a melhor coisa do mundo? Não. Melhor se eu não tivesse a dificuldade. Como melhor seria se houvesse ali um manancial. Mas eu posso pegar a minha dificuldade e fazer dela um manancial. Bem-aventurado é o homem que, ao passar pelo vale árido, pelo vale de Baca, pelo vale onde tem água de cisterna, não tem manancial, mas faz dele, aproveita dele, como se fosse um manancial. Quando você perde alguma coisa, você tem opção de reclamar pelo que perdeu ou de agradecer pelo tempo que teve. A reação é sua, o fato é o mesmo. Reclamar ou agradecer é uma opção que você tem. Se alegrar ou se entristecer é uma opção que você tem. Ser feliz ou infeliz é uma opção que você tem. Os fatos não podem decidir por você. Todos nós passamos pelo Vale do Baca. Mas como os encaramos? Eu posso olhar para ele e ver em que ele contribui para o meu crescimento. Gostoso é? Não. Mas é nele que nós crescemos. As lutas, elas são parte do nosso crescimento, do nosso engrandecimento, do nosso caminhar na vida cristã para sermos mais parecidos com o Senhor. O lugar do choro é um lugar de passagem. O Vale de Baca era um lugar de passagem. Eles paravam, tomavam água, descansavam um pouco e seguiam adiante. O Vale de Baca não é um lugar para se morar. Morar é lá nos tabernáculos do Senhor, na intimidade com Deus, como nós vimos logo no início. O Vale de Baca é lugar de passagem. Alguns transformaram e ainda transformam o Vale de Baca. Lembram dele? O que ele passou na vida, quantas injustiças e problemas ele passou. Mas quando ele teve os seus filhos, ele disse: um vai chamar Manassés, porque eu vou esquecer, eu estou sendo levado a esquecer toda a tristeza que eu passei. E o outro Efraim, porque eu fui duplamente próspero, duplamente feliz. O apóstolo Paulo também foi um desses. Ele disse: eu aprendi a andar contente
em qualquer situação. E pode ler esse texto lá. Você vai ver que ele não aprendeu na alegria, ele não aprendeu nos benesses da vida, não. Ele aprendeu nas dificuldades que a vida lhe apresentou. Ele aprendeu a andar contente em qualquer situação. Jó disse: hoje, os meus olhos te contemplam. Sabemos a história de Jó. Mas ele termina a sua história assim, como alguém que em tudo que passou, nunca se tornou infeliz e recebeu a recompensa por isso, de poder ver a Deus. E o versículo 7, nós não lemos o versículo 7, mas ele diz: vão indo esses que passam pelo vale de Baca, que faz dele um manancial, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em seu santo templo. Quantos desfalecem pelo caminho? Muitos. Mas não é para isso que somos chamados. Somos chamados para fazer algo diferente, de tirar das dificuldades a nossa alegria, a nossa felicidade, que independe das circunstâncias que nós vivemos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Uma grande alegria poder estar com vocês nessa noite. Fiquem com Deus.